nós temos uma palavra para conversar com você, um texto bíblico para ler, e hoje eu vou fazer a primeira reflexão de duas sobre o rei Davi. Poderíamos fazer muitas reflexões sobre Davi, podemos falar muitas coisas sobre Davi, ou sobre o texto bíblico, ou sobre a história de Davi. Não serão duas mensagens iguais, hoje, domingo que vem, duas mensagens diferentes, não complementares, porém importantes, uma tanto a outra ou quanto a outra para a nossa vida e para o nosso aprendizado. Então, nesta noite, quero convidar você a você abrir sua Bíblia. O tema que vamos conversar hoje é de pastor a rei. De pastor a rei. Abra comigo sua Bíblia em 1 Samuel 16, versículo 1 em diante. Vamos caminhar aí uns 19, 18 versículos essa noite de domingo. Bom, nós já ouvimos muitas coisas sobre Davi. Julgo não haver ninguém nessa noite que diga assim: pastor, quem é Davi? Quem foi Davi? Todos nós sabemos. Desde os cristãos a não cristãos, as crianças sabem. Quem nunca ouviu a história que eu vou contar domingo que vem, já fazendo spoiler, domingo que vem, Davi vem aí junto com Golias. Então, quem nunca ouviu a história de Davi e Golias? Quem nunca ouviu a história do menino pequeno que derrubou um gigante? Falaremos sobre isso no próximo domingo. Mas hoje, vamos olhar o texto bíblico onde a história de Davi começa. Onde Deus, então, encontra com os seus olhos um jovem chamado Davi, um pastor de ovelhas, que está no campo, sem ser reparado, sem ser, o texto vai dizer, sem ser nem um pouco valorizado pela família, pelas pessoas que conviviam com ele. Ninguém o reparava, ninguém o percebia, mas Deus estava vendo Davi ali no campo dos pastores. E é fundamental dizer que o que veremos aqui um pouco, rapidamente, que a história é muito grande, sobre a pessoa do Davi, pastor de ovelhas, tem tudo a ver com o que um dia seria a história de Davi, o rei de Israel. Porque o reinado de Davi, ele começa em um campo pastoreando ovelhas. Então, 1 Samuel 16, do 1 ao 5, diz assim as Sagradas Escrituras. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Quem é Samuel? Vamos chegar lá. Quem é Saul? Vamos chegar lá. Diz o Senhor assim a Samuel: eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor diz: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram: você vem em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Até aqui por enquanto. Aqui Deus fala assim para Samuel, profeta, juiz da época: Samuel, vá até a casa de Jessé, porque eu rejeitei o rei atual. Quem é o rei atual? Saul. Rejeitei Saul. Vou levantar um novo rei. E Samuel sabia que se ele fosse levantar um novo rei, sem que o rei atual soubesse, ele ia sofrer por conta disso. Ele vai dizer: Senhor, se eu for lá levantar um rei, e Saul, que é o rei atual, souber, ele vai mandar me matar. Temos um problema. Então Deus diz: vai lá, ofereça o sacrifício, sacrifique a mim, e lá, enquanto você faz isso, eu vou te mostrar quem será o novo rei de Israel. O rei atual era Saul. Quem é Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel, em uma geração de juízes, onde uma época os juízes é quem governavam e ditavam as leis da época. Então, Saul é o primeiro rei instituído. A primeira monarquia de Israel tem Saul como primeiro rei.
E Saul reinou por 25 anos. Observe, ao mandato do rapaz, 25 anos de reinado. Imagine, 25 anos no poder. Hoje, ainda alguns países têm esse tipo de conduta política, mas é raro. 25 anos. Morreu agora a rainha Elizabeth, foram acho que 40 anos, se eu não me engano, 40 anos do poder. Oi? 70 anos do poder. Eu ia falar 70, eu falei assim, não, devo estar enganado, não é isso. 70 anos no poder. Saul reinou por 25 anos. Mas o texto bíblico diz que por algum motivo, ou alguns motivos, Deus se aborreceu, Deus rejeitou, disse, não mais será meu rei, vou levantar outro. Então esse é Saul. Levantado como um rei jovem, alto. A Bíblia diz que os ombros e a cabeça de Saul sobressaía entre os demais da multidão. Era alguém forte, alto, ombros largos, bonitão, o rei de Israel, o rei que o povo escolheu. E Deus então recebeu como povo e ele foi levantado como rei. E nesse tempo, Saul começou a agir de algumas maneiras que fez com que Deus então o rejeitasse como rei e levantasse outro. Agora, eu comecei a refletir, Saul era uma pessoa má? A resposta é não. Tanto é que foi aceito por Deus como o primeiro rei de Israel. Mas chegou a um lugar muito ruim na sua história, que nos faz pensar que pessoas boas também podem chegar a lugares ruins. Sim ou não? Pessoas boas também podem chegar a lugares ruins na sua vida. Por meio de escolhas ruins, ações ruins, conversas ruins, comportamentos ruins, pensamentos ruins. Essa pessoa não é má, mas chegou a um lugar muito ruim. Saul chegou lá. E uma das coisas que fez com que ele chegasse nesse lugar é que por um tempo Saul levantou altares para Deus. Mas com o passar dos anos, ele começou a levantar monumentos para si próprio. E agora, em vez de exaltar a Deus, de sacrificar para Deus, de glorificar a Deus, ele começou a entrar em sua altivez, soberba, orgulho, vaidade e arrogância, e começou agora a, com os seus feitos, não mais levantar o nome de Deus com os seus feitos, mas levantar o seu nome próprio com os seus feitos. E Deus não divide a sua glória com ninguém. O texto bíblico vai dizer que Deus, ele aborrece, aborrece os soberbos, se afasta dos soberbos, rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. E Saul passou de um rei que levantava o nome de Deus com seus feitos para um rei que levantava o seu próprio nome com seus feitos. Então Deus o rejeita e vai levantar outro. E quem Deus chama? Samuel. Quem é Samuel? Samuel foi o último juiz de uma dinastia e uma geração de juízes de Israel. Samuel é aquele jovem que você conhece a história, que foi criado ali aos pés do Senhor, no tabernáculo com o profeta Eli, um homem que ouvia a voz de Deus. Lembra da história? Dizia Samuel, Samuel, eu corria para ali, o Senhor me chamou, não te chamei, meu filho. Ele voltava e ele percebeu, olha, quando a voz de novo disser Samuel, Samuel, responde dessa forma, Senhor, fala, teu servo te ouve, porque não sou eu te chamando, é Deus te chamando. Samuel era um jovem criado para o ministério profético. E ele foi o último juiz de Israel, até que se levantou o primeiro rei, o qual ele, diante de Deus, levantou o rei. Tu serás rei, Saul. Eu, como profeta e juiz, ordeno você, eu levanto você como o primeiro rei de Israel. Agora entra o governo dos reis de Israel através de Samuel. Agora idoso, experimentado. Samuel, aquele jovem que ouvia a voz de Deus. Escolhido por Deus para iniciar uma nova era monárquica em Israel. E do texto, feita a introdução, hoje nós temos 3 coisas para nós observarmos, refletirmos e ao final nós orarmos. A primeira delas, a busca de Deus. Diga assim comigo, a busca de Deus. Foi muito fraco. Diga assim, a busca de Deus. Segundo, diga assim comigo, a provisão de Deus. E terceiro, repita comigo, o Espírito de Deus. Vamos ver essa busca de Deus no texto, a provisão de Deus no texto e, no final, o Espírito de Deus manifesto nesse texto. Número 1, a busca de Deus. Olha comigo o versículo 6 e 7 que nós estávamos lendo. Fomos até o 5, versículo 6 e 7.
Quando então chegaram ali, Samuel viu Eliabe e pensou: quem é Eliabe? É o filho mais velho de Jessé. É o grandão, é o bonitão. Jessé olhou o camarada, ombros largos, bíceps grande, costa grande, abdômen definido, olhos azuis, um belo cabelo, um belo rosto. Então ele olhou Eliabe e pensou: ah, com certeza, este aqui é o que o Senhor vai ungir. Olhando o quê? Olhando o anterior rei, Saul, bonitão, altão, belo, o estereótipo perfeito. Ele olhava e falava assim: cara, se Deus seguir o mesmo padrão, é esse camarada aqui. Olhou e falou: é certamente esse quem Deus vai ungir. Versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Até aqui. Deus está buscando na casa de Samuel, na casa de Jessé, o novo rei de Israel. E Samuel, quando vê Eliabe, diz assim: certamente esse cara é o rei de Israel. Agora pense comigo, quem é Samuel? Samuel é aquele juiz profeta criado na vontade de Deus, que ouvia a voz de Deus, conversava com Deus, que sucedeu então ali a família de Eli, e por ali vai, ele é o profeta de Deus, e ouve a voz de Deus, comunica a voz de Deus. Ao que você espera? Se tem alguém que saberia identificar a vontade de Deus, esse alguém seria Samuel. Se tem alguém que conhece a Deus, que conversa com Deus, que ouve a Deus, é Samuel. Então, se tem alguém que vai saber qual é a escolha, a vontade de Deus, esse alguém é Samuel. Observe que nem alguém como Samuel, que ouve a voz de Deus, que conversa com Deus, nem Samuel conseguiu aqui distinguir a vontade de Deus. Samuel aqui errou, e errou pesado. Errou de longe. Quando ele fala assim: é esse o novo rei, a torcida diria como aquela bola que raspa num travessão. Ou aquela bola que vai na arquibancada. Essa passou longe. Observe que nem alguém como Samuel acerta sempre a vontade de Deus. Mesmo alguém como Samuel não acerta sempre a vontade de Deus. Mesmo Samuel vai errar o escolhido de Deus. Mesmo Samuel vai errar a vontade de Deus. Observe que mesmo que como Samuel pode olhar algo, olhar e ver e dizer assim: entendi, captei, é isso que vai ser, é isso que vai acontecer. Samuel nos ensina que às vezes nós podemos olhar para algo e ainda assim não ver tudo o que é preciso ver naquilo. Eu começo a falar então, por exemplo, sobre você julgar de primeira aquilo que você acabou de ver. Muitas vezes nós erramos e pecamos, até achamos que isso é a vontade de Deus, mas nós achamos que, ou firmamos nossos pés em algum lugar, ou definimos um padrão baseado no que pensamos, de primeira vista. Isso é muito perigoso. Não, entendi. Li o texto aqui rapidinho, entendi qual é a vontade de Deus. Será? Olhei aquela pessoa, vi o seu comportamento, a sua vestimenta, a sua fala, entendi que tipo de gente é. Será? Cuidado ao julgar alguma coisa ou se posicionar num lugar onde entendi o que é isso à primeira vista. Nem Samuel, que era um homem que ouvia a voz de Deus constantemente, foi capaz de acertar à primeira vista. Ele foi levado a uma aparência, a uma estética, ao que parecia ser, e disse: certamente é isso. Certamente vai ser esse lugar. Certamente é esta pessoa. Certamente é esse propósito. Certamente é essa vontade de Deus. E a torcida gritou: essa passou longe. Então, cuidado ao você afirmar ou se posicionar à primeira vista. Sabe por quê? O mundo julga pelos olhos externos.
mas Deus julga pelos olhos internos. Observe que aquilo que o mundo valoriza, pode também ser o mesmo que Deus rejeita. O povo valorizava Saul e foi rejeitado. Samuel valorizou esteticamente, externamente, Eliabe, e Deus o rejeitou. Se o mundo valoriza o externo, Deus valoriza o que está no coração. E quando falamos sobre a busca de Deus, Deus aqui está buscando um novo rei para Israel. Mas qual é o padrão da busca de Deus? Olhos azuis? Lembrei do congresso ontem agora, inevitável. Ontem no congresso aqui nós sorteamos lentes azuis. E os jovens ganharam, saíram daqui, eu falei, amanhã na igreja, todo mundo de olho azul na igreja amanhã. O pastor não vai entender nada de vocês. Esse rapaz aqui com olho preto, voltou com o olho azul do congresso, que congresso é esse? Mas observe que o mundo valoriza o externo. Deus valoriza o coração. Deus aqui está buscando na casa de Jessé um novo rei, mas qual é o padrão da busca de Deus? Não é tamanho, força, beleza, eloquência, sabedoria, carisma, não. Deus está buscando um novo rei baseado no seu coração. E Samuel foi pego pelo laço e tropeçou, julgando, aceitando, de primeira vista, aquilo que não conhecia. Imagine, o texto não fala que houve aqui uma conversa, uma entrevista. Eliabe, sente aqui, vamos lá. Em quem você vai votar? Qual é o seu partido? Qual é o seu time? O que você gosta? Não houve uma pesquisa, uma entrevista, nada. Foi só na olhada. Samuel olhou e falou assim, essa é a pessoa, exterior. É assim que o mundo julga. É assim que o mundo valoriza. E Deus valoriza o exterior e não o interior. Por exemplo, o que o mundo valoriza? O mundo valoriza aparência. O mundo valoriza popularidade. O mundo valoriza sucesso. Roupas, casa, carro, eloquência, carisma. Hoje nós somos levados hoje a nos sentirmos aceitos pela cultura, se nós tivermos isso. Não, eu preciso ter um carro melhor, uma casa melhor, eu preciso ter sucesso, eu preciso ter uma boa aparência, eu preciso ser alguém popular, porque se não for assim, eu não vou ser valorizado. Essa é uma conversa que a cultura nos traz. Mas aprendemos aqui que a busca de Deus não é por alguém que simplesmente tenha sucesso, tenha carisma, que tenha uma boa roupa, que tenha um belo cabelo, ou um bom corpo, ou tenha uma casa boa, um carro bom. Deus está buscando pessoas que tenham um coração nele, um coração que o agrade. Deus está buscando para si homens e mulheres com coração que sejam quebrantados, corações que estão quedados não ao pecado, mas ao Espírito de Deus e à sua vontade. Observe que até Samuel, um homem de Deus, tropeça com seus olhos. Certamente é esse, mas não é. Observe que o próprio Jesus, quando vai conversar com os fariseus e dar algumas amostras ou comparações, Jesus pega os seus discípulos e conversa e usa os fariseus como modelo, não bom, para dizer o que ele valoriza, o que Deus valoriza. Olha comigo o texto, Mateus 23, 25 e 26. Nesse capítulo eu contei, são 8 ais, ai de vocês. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus. Quem são esses? São os religiosos, pessoas que conhecem o Antigo Testamento, conhecem a Torá, que estão nos templos, pessoas boas. Aí Jesus diz assim, ai de vocês, vocês são hipócritas. Por que hipócritas? Porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro vocês estão cheios de ganância e de cobiça. Dentro o quê? O seu coração, as suas intenções. 26. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Os fariseus seguiam um ritual religioso, tipo, não toque nisso, isso aqui é imundo, isso aqui é profano, isso aqui é pecaminoso. Olha, o copo está limpo por fora, olha, o prato está limpo, mas por dentro, as suas intenções, o seu coração, Jesus vai dizer, está cheio de ganância e cobiça.
Jesus fala isso, é uma mostra que Deus sabia como estava o coração deles. Que Deus via o quanto se preocupavam com um prato e um copo limpo, mas como estavam por dentro. Aí Jesus dá a dica: prefiram vocês limpar o que está dentro, não o que está fora. Porque automaticamente o que está fora vai ser limpo. Se preocupem com a mente, o coração de vocês. Porque automaticamente o seu exterior será renovado e tudo vai mudar. Observe que precisamos mudar o nosso foco daquilo que o mundo julga importante para aquilo que Deus de fato valoriza. Vou repetir. Precisamos mudar o nosso foco daquilo que o mundo julga importante para aquilo que Deus de fato valoriza. Se vivemos a nossa vida focado, preso naquilo que o mundo julga importante e valoriza, vamos ficar presos e vamos andar a nossa vida buscando o quê? Sucesso, seguidores, fama, popularidade, estética, limpando o exterior, mas por dentro, sem transformação, sem nova natureza. Jesus diz, olha, não, tira o seu foco daquilo que o mundo valoriza e bote o seu foco naquilo que Deus julga de valor, o seu coração. Observe que hoje é uma batalha muito grande entre o século, sempre houve a cultura e a palavra de Deus. O século vai nos roubar, vai nos capturar, nos sequestrar para essa cultura de apenas valor estético, valor financeiro, valor em relação ao nosso nome simplesmente. Quando eu falo nome aqui, não falo de um nome honroso, falo de um nome popular e conhecido. Essa semana eu conversava com meu filho do meio, Mateus, e falava sobre isso. Meu filho, a vida é curta e vai passar. O que vamos deixar? Falei para ele, qual será o seu legado? Falei para ele, qual será o seu legado? Como será o seu nome depois que você morrer? O que falarão sobre Mateus? Quem foi Mateus? Se preocupe com isso. Porque a sua casa, possivelmente os seus filhos, vão brigar, vão disputar, vão vender para comprar outra coisa. O seu dinheiro vai desvalorizar, a moeda vai mudar. O que vai ficar é o seu nome, é o seu legado. O que dirão? Quem foi Mateus? Quem foi o Sandro? Então observe que não falo sobre nome de honra. O mundo valoriza um nome hoje que hoje seja atual ou popular. Quando você morrer, acabou, não interessa. Olhemos aquilo que Deus julga de valor. Diga assim para o seu vizinho, Deus julga de valor o seu coração. Diga para ele. Se Deus está buscando algo aqui no texto e ainda está buscando, Deus está buscando o coração de valor. O coração íntegro, reto, que veremos que assim Davi foi encontrado, lá no pasto, sozinho, desvalorizado. Observe, vamos chegar lá. Davi não era valorizado por ninguém. A cultura não valorizava Davi, da sua época. A sua família não valorizava, mas Deus estava vendo. Deus mandou Samuel para buscar aquele homem. 2 Crônicas 16:9. Vai dizer assim, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer, quem, meus irmãos? Aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. É que Paulo diz, em minha fraqueza eu sou forte. Quando eu sou fraco na carne, fraco no emocional, não tenho estratégia, não vejo saída. Mas se meu coração estiver no Senhor, essa minha fraqueza me fará alguém independente e na minha dependência eu serei alguém forte. É loucura, é contraditório dizer assim, olha, quanto mais sou fraco, mais forte sou. Quanto mais fraco eu sou em mim mesmo, em meu sucesso, poder, mais forte eu sou por Cristo em sua dependência. Observe que Saul era alto, forte, bonitão e Deus o rejeitou. Deus estava vendo o coração de um jovem lá naquele campo pastoreando as ovelhas. A busca de Deus. E quando Deus encontra, segunda coisa, Deus envia a provisão de Deus. Olha o versículo 8 em diante. Então Jessé chamou Abinadab. Quem é Abinadab? Um segundo filho. Formou-se uma fila, certo? Era o Miss Israel, algum ano, na casa de Jessé. Entrou o primeiro, desfilou, parou, fez pose,
mostrou o bíceps, virou de lado, e agora vem o outro. Entrou então Abinadab, e ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu esse. Então José levou Samá a Samuel, mas este disse, terceiro filho, também não foi esse que o Senhor escolheu. Observe que o autor resumiu. Não vou falar de todo mundo, porque o resultado é o mesmo para todo mundo. Versículo 10. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula. Aqui, a palavra, o verbo original usado aqui, tem o mesmo significado de ainda tenho alguém menos importante, alguém de menor valor. E o caçula é alguém de menor valor, alguém não muito importante, alguém que não valeria a pena trazer aqui. Esse é o significado literal dessa palavra aqui. Tenho ainda o caçula. Mas ele está cuidando de ovelhas. Ele é pastor. E permita-me, eu sou pastor de ovelhas. Sou pastor de uma igreja. Mas hoje em dia, muitos pastores, perdão, Senhor, até usam isso para a política. Vote em mim. Qual é o nome dele? Pastor fulano de tal. Até usam um título para se favorecer, porque hoje em dia, pastor Marcão, ser pastor parece para as pessoas algo muito importante. Nessa época, nem um pouco. O que você faz? Sou pastor. Pastor naquela época de ovelhas, era assim, era uma profissão mas muito insignificante. Do tipo, não sei fazer nada, não tenho nenhuma profissão, não fiz nenhuma faculdade, não dei certo em nada, estou aqui cuidando das ovelhas do meu pai. É isso. Esse é pastor na época. Só tem um caçula menos importante, está onde? Está lá cuidando de ovelhas, não está nem aqui. É o que o texto está dizendo. Samuel disse: traga-o aqui e não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Todos os filhos de Jessé haviam passado. Agora observe, 7, desfile. É o Miss Israel masculino, um por um. Observe que Samuel na primeira vez ele falou assim, olha, olhou o cara, é esse. O Senhor disse, não, não é esse, rejeitei. Traga-me o segundo. Seria esse? Não, Jessé, não é. Traga-me o terceiro. E foi o quarto. Eu fico imaginando a impaciência ou a pressa de Samuel, e talvez até com a possibilidade de não ouvir mais a Deus e mandar por si mesmo. Cara, já é o quinto. Já são 7h30. Cheguei aqui, era 3h. Quando vier o sexto, eu vou dizer assim, é esse. Ninguém aguenta mais. Samuel tem que ser paciente até que chegue aquele que Deus vai dizer, é esse. Aquele que Deus escolheu não estava à vista. Aquele que Deus escolheu demorou para chegar. Aquele que Deus escolheu, todos tiveram que ter paciência para esperar. Com isso, eu aprendo 4 coisas. Primeira delas, nem tudo que parece ser a vontade de Deus, na verdade, é a vontade de Deus. Cuidado com a primeira vista. Você está aqui, você jovem, bem jovem, não tão jovem, mas ainda em busca da sua cara metade. Cuidado com a primeira vista. Não pegue alguém para ser seu futuro cônjuge apenas porque é bonitão ou bonitona, porque uma hora a gravidade não vai perdoar. Tudo isso vai cair. Vai cair barriga, seios, cabelo, cai tudo. O tempo não perdoa. Tem pessoas que se alianciam a pessoas e vão ao matrimônio, namoram e noivam por conta de beleza. Cuidado com a primeira vista. Olhe sempre o coração, o caráter. Se for gente boa e feio, então, melhor ainda, estou brincando. Pastor, então, caso de gente feia? Não. Você pode encontrar alguém bonitão e de excelente caráter, nem por aí. Lá em casa tem, mas está acabando. Mas observe que, mesmo Samuel, que nós diríamos assim, esse cara não erra. Esse é um homem que ouve a voz de Deus, ele vai bater o olho e vai acertar. Até Samuel erra pela aparência. Então se lembre,
Nunca tome algo como a vontade de Deus simplesmente pela aparência, porque tem tudo o que parece ser a vontade de Deus, na verdade o é. Esse é o homem de Deus para mim, essa é a mulher de Deus para mim, esse é o lugar de Deus para mim, essa é a empresa de Deus para mim, essa é a faculdade de Deus para mim. Cuidado, nem tudo o que reluz, já disseram por aí. Segunda coisa, nunca se acomode em sua busca pelos planos de Deus. Samuel poderia se acomodar, já foram 4, amigo, tá bom, o próximo que vier, eu vou botar o óleo e vou ungir. Nunca se acomode. Senhor, mas já tem 1 ano, tem 2 anos, 3 anos, Deus, a tua vontade para mim, não se acomode. Continue pacientemente aguardando e buscando. Posso ouvir amém nesta noite? Não se acomode. Acabou, já passou muito tempo. Desisto, chega. Não dá mais para mim, eu acho que isso não é para mim, só para os outros. Não se acomode, continue buscando a vontade de Deus para a sua vida. Continue procurando, continue indo atrás, continue orando. Terceira coisa que aprendo, é preciso paciência para encontrar o que Deus tem para você. Samuel está ali, vem 1, 2, 3, a hora passa, não para de chegar gente, a fila não anda, e ele pacientemente vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até que vem o que Deus tinha para Israel. Diga sempre ao seu vizinho, tenha paciência. O que Deus tem para você vai chegar, não desista. Paciência. Quarta coisa que eu aprendo, a provisão que Deus tem na sua vida já está separada em algum lugar. Davi já estava separado por Deus em algum lugar. Samuel não conhecia. Jessé não tinha a mínima ideia que ele seria o rei de Israel. Mas Deus já tinha os seus olhos fitos, postos sobre Davi. Ninguém sabia onde estava o próximo rei de Israel. Deus sabia. A busca de Deus, quando encontra alguém, como foi Davi, o homem segundo o coração de Deus, Deus tem a provisão para a sua existência. Mesmo que você não veja, não saiba onde está, Deus já tem a provisão para a sua vida. Ela está em algum lugar. Então tenha paciência. Não saia por aí pegando a primeira coisa que vem na prateleira, dizendo é a vontade de Deus, porque pode não ser. Ande um pouco mais, analogia de um mercado, um atacadista. Ande um pouco mais, ore um pouco mais, pesquise um pouco mais, aguarde um pouco mais. Porque a fila pode demorar, o tempo pode passar, mas no final da fila tem a provisão perfeita de Deus para a sua vida. Tem a pessoa perfeita para você. Tem um lugar perfeito para você. Tem a resposta perfeita para você. A provisão de Deus está em algum lugar para a sua vida. Observe que Davi nem foi notado pela família dele. Ele nem foi convidado para o jantar. Todos estavam à mesa, mas o caçula, o não valorizado, estava lá, sujo, fedendo, pastoreando as ovelhas do pai. Sabe por que isso? Porque quando perguntaram assim, traga os seus filhos, claro que Jessé não sabia qual o propósito de Samuel. Mas quando vem um profeta, o último juiz, à sua casa, você faz o quê? Puxa para fora a melhor de louças. Puxa para fora a melhor comida. Traz para a mesa e para a sala as pessoas mais bem vestidas, mais educadas. Porque eu não sei o que esse homem vai fazer, mas o que ele vai fazer, eu tenho que trazer o melhor que eu tenho. Observe, nem mesmo Jessé achou que Davi teria o currículo para ser alguma coisa. Eles não sabiam que Samuel está procurando um novo rei. Eles não sabiam disso. Mas se ele vier aqui procurar um rei, ou procurar um ajudante, ou procurar alguma pessoa, Davi não tem as credenciais para nada que nós achamos importante aqui. Então nem chame ele. Observe. Jessé é regido pelo coração e pela cultura do homem, que vê exterior, valoriza aparência, currículo, credenciais, carisma, sucesso. E todos, Samuel, Jessé, todos eles ficarão surpresos por não darem nada a Davi. Mas Deus estava vendo aquilo que nem mesmo Samuel podia ver. Escute-me aqui. Tem coisas que você julgará estar enxergando e não estará de fato enxergando. Mas Deus está enxergando.
Haverá situações que você pensará, sei o que fazer, sei a verdade, entendi o propósito de Deus. Não seja tão rápido em se colocar neste lugar, porque nem mesmo o profeta que ouvia a voz de Deus percebeu o que Deus estava vendo. Tem coisas que as pessoas não estão vendo sobre você. Tem coisas que as pessoas não estão valorizando sobre você. Tem coisas que as pessoas não estão reparando dentro de você. Mas jamais esqueça, Deus está vendo o seu coração. Mesmo que ninguém o valorize, mesmo que ninguém se importe, mesmo que ninguém aplauda ou reconheça, se lembre que Deus está vendo. Deus sonda e esquadrinha os corações. Deus ouve uma oração. Deus valoriza a sua integridade, a sua devoção. Deus valoriza a sua dependência. E para Deus é isso que vale. Porque Deus não vê como o homem vê. Davi está no campo. E ninguém imaginava. Mas lá ele estava sendo preparado para ser o novo rei de Israel. Não temos tempo para isso. Mas você conhece a história. Davi, para proteger as ovelhas, ele matou o leão, matou o urso, defendeu, entoou canções com sua harpa, louvou ao Senhor, foi fiel ao seu pai, foi fiel à sua família, mesmo quando foi desvalorizado, e Deus estava olhando. Porque o campo do pastoreio foi o que preparou Davi para o reinado de Israel. O que nós vivemos muitas vezes na vida não sabemos, e julgamos como desvalorização, esquecimento. Os pentecostais chamam de deserto. Pastor, o que é isso? Estou vivendo? Que deserto é esse, pastor? Esse é o lugar que Deus está preparando você. Esse é o lugar que Deus está moldando você. Esse é o lugar que Deus está amadurecendo você. Esse é o lugar que você não está sozinho, mas Deus está te experimentando, te fortalecendo, te moldando e está te vendo. Nós não estamos sozinhos. Se estamos no palácio como Davi um dia vai estar, ou estamos no campo pastoreando ovelhas, desacreditados, esquecidos, Deus está nos vendo. Deus ouve a oração, Deus ouve o clamor, Deus reconhece as lágrimas. Deus estava vendo Davi ali. Algo estava acontecendo na história de Davi e ninguém estava vendo. Eu não estou vendo o que Deus está fazendo na sua vida, mas Deus está fazendo, Ele está vendo. Você não está vendo o que Deus está fazendo hoje na vida do seu filho, da sua mãe, do seu vizinho, de alguém do seu lado hoje, mas alguma coisa está acontecendo. Ninguém conseguia ver, mas Deus estava fazendo. Você não pode perceber, mas o lugar que você está hoje é fundamental para o que Deus está escrevendo na sua história. Senhor, estou no lugar errado, por que estou aqui? O lugar que você ocupa hoje é fundamental para o seu futuro. O que você vive hoje é fundamental para a história que Deus está escrevendo. Deus não está enganado, Deus não escreve certo por linhas tortas, Deus não erra, Deus não se equivoca, o homem se equivoca. Homens espirituais como Samuel se equivocam, Deus não. Então não rejeite o lugar que Deus permitiu, concedeu, ou te levou e te colocou lá. Não rejeite, porque isso é parte da sua história. Ninguém imaginava, mas Deus estava olhando e preparando Davi. Davi tem esse coração, segundo o coração de Deus. Eu rapidamente vou citar 3 coisas importantes que nós vemos em coração de Davi como pastor. Porque o tema hoje é de pastor a rei. Não podemos esquecer que antes de Davi ser rei, ele foi um pastor de ovelhas. E como pastor, ele precisou de algumas coisas, por exemplo, como credenciais, de Deus, não dos homens. Compaixão. Um pastor de ovelhas, digo assim, um pastor de ovelhas físicas. Cuidado com animais, pastoreio, gado, ovelhas. Isso, claro, isso vai atingir também o cuidado de pessoas, lidar com pessoas. Mas esse coração de Davi, de um pastor, o que é um pastor? Esse que dá o seu tempo, a sua agenda, a sua vida,
a compaixão em Davi. Deus está vendo essa compaixão com ele. Essa compaixão de estar ali honrando o seu pai, obedecendo o seu pai, cuidando das ovelhas, amando as coisas do pai, amando o que Deus colocou na sua frente, compaixão. Deus olha um coração que tem compaixão. Um coração que ama as pessoas, um coração que perdoa as pessoas, um coração, sabe, que vê as pessoas como imagem e semelhança de Deus e se compadece das pessoas. O orgulhoso, o altivo, esse o qual Deus aborrece e rejeita, é aquele que não tem compaixão das pessoas. Não está preocupado com quem está sofrendo, chorando. Não tem a mão estendida para ajudar. Deus olha essa compaixão. Mas também Deus olha em Davi, talvez, essa coragem. Porque alguém que tem compaixão, mas tem coragem. Levantou-se leão contra as ovelhas do meu pai, eu vou matar esse leão. Levantou-se urso, eu parto para dentro. Aquele que tem a coragem para fazer o que tem que ser feito para proteger aquilo que Deus colocou em suas mãos. Tenha coragem para brigar por aquilo que Deus colocou em suas mãos. E comece com coragem para brigar por aquilo que está dentro de você. Brigue constantemente para não se corromper. Brigue constantemente, tenha coragem para dizer não ao pecado, não para a corrupção, não para a covardia, não para a violência. Posso ouvir amém comigo esta noite? Brigue, tenha coragem para dizer não, não vou participar disso. Mas se eu disser não, vão me afastar, vão me colocar de escanteio. É não, coragem. Para dizer, não vou deixar que isso se perca. Além de compaixão e coragem, vemos também em Davi um coração consistente. Sabe o que é consistência? Sem variações, sem começa e acaba. Hoje eu sou, amanhã não sou mais. Hoje eu amo, depois eu não amo mais. Hoje eu faço com afinco, com zelo, com paixão, depois eu larguei. Consistência. Pego uma coisa, estou aqui, sou consistente no meu caráter, na minha compaixão, na minha coragem, na minha vida, e Deus está olhando dos céus aquele jovem desvalorizado. Porque Deus não olha como o homem olha. Deus não vê como o homem vê. Ninguém da sua família imaginou que aquele menino teria credenciais para ser alguma coisa da sua casa. Por isso Deus, ao olhar aquele jovem, Samuel diz que passaram os 7 e chamaram o caçula. A terceira coisa que aprendemos é, primeiro, a busca de Deus. Segundo, a provisão de Deus. E terceiro, o Espírito de Deus. Porque quando há um coração assim encontrado por Deus, a manifestação do Espírito de Deus. Olha o versículo 12 e 13. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, ou seja, o garoto não era feio, era bonito por dentro e bonito por fora, mas não tinha o estereótipo grandão, bonitão, era alguém, quem sabe, menor, esmirrado, magrinho, mas era ruivo de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel o seguinte, é esse aí, levanta-se e unge o garoto. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá, até aqui. Imagina a cena, entraram os 7, não, de repente Davi veio chegando e o pessoal vai só fazendo assim, sabe quando tem aquela multidão que vai abrindo? Vai abrindo e vai olhando, vai assim, o que esse garoto quer aqui? Por que chamaram ele? Vai abrindo, ele vai chegando, como quem diz, não sei o que está acontecendo. Aí Deus fala, é isso aí, pode ungir. Na presença de todos da casa, Samuel unge Davi e vai embora. Missão cumprida. Davi foi aquele que foi desvalorizado e rejeitado pela família, pela cultura, pelo mundo. E lá em particular estava na dele, tendo compaixão, coragem, consistência. Mas Deus o chama a público e derrama sobre ele deste óleo e o reconhece, e o honra, e o valoriza publicamente para dizer, é isso que eu valorizo. Valorizo o coração, valorizo o caráter, valorizo a integridade. De uma vergonha ou desvalor particular, Davi é honrado publicamente.
O óleo naquela época representava para nós, no Antigo Testamento, esse poder, essa presença do Espírito Santo. É por isso que hoje não precisamos mais derramar óleo sobre alguém para ser cheio do Espírito Santo. Pegar um jarro já cheio do Espírito Santo. Não, o óleo representava o Espírito Santo que veio a nós em Atos 2. Naquela época, esse era o símbolo. Diz que quando derramou o óleo, Davi foi cheio. Diz que o Espírito de Deus se apoderou dele, o invadiu, o tomou para si, um jovem. Daquele dia em diante, Davi não foi mais o mesmo. Observe que demorou ainda algum tempo, alguns anos, para ser o rei de Israel. Mas agora é um pastor de ovelhas, o qual Deus já revelou à família que aquele é o escolhido, que aquele comportamento daquele coração é o que Deus valoriza. Depois daquele dia, Davi andou pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque não importa se ele ou outro filho tivesse carisma, sabedoria, sucesso, eloquência. Para reinar sobre o povo de Israel, Deus sabia, teria que ter um bom coração e deveria ser cheio do Espírito Santo. Observe comigo, Davi nos ensina que para pastorear ovelhas ou ser rei de uma nação, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Voltamos hoje ao século 21. Você, para ser pastor de uma igreja, ou ser um gestor financeiro de uma empresa, ou um funcionário de uma empresa, você igualmente precisa ser cheio do Espírito Santo. Não é o lugar que você ocupa. Não faz diferença alguma se você cuida de ovelhas no campo, esquecido, no sol sujo e fedendo, ou se você, como Davi vai estar, com vestes reais, com o cetro na mão, mandando tudo, não importa. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Diga para o seu irmão, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. O pastor precisa ser guiado pelo Espírito Santo, sim ou não? Uma igreja precisa ser guiada pelo Espírito Santo, sim ou não? Agora, a sua empresa, a sua casa, na sua faculdade, onde você estiver, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Nós não precisamos fazer nada do que fazemos na força do nosso braço. Eu não preciso pastorear com o meu braço. Eu não preciso pregar com o meu braço. Não preciso ensinar com a minha eloquência. Você não precisa gerir uma empresa, cuidar da parte financeira, RH, não sei o que você faz com o seu braço. Você pode fazer isso eficazmente pelo Espírito Santo de Deus. Não importa quem você é, não importa o que você faz no mundo e na cultura. Nós não precisamos fazer o que Deus nos deu para fazer, não importa onde seja, na força do nosso braço. Observe que Davi, ele vai de pastor a rei, de alguém não reparado, não valorizado pela família e pela cultura, mas Deus o levanta e exalta e o coloca no lugar de honra, reinando sobre o povo de Israel. E essa história vai nos mostrar que a diferença não está naquilo que você pode apresentar publicamente. A diferença não está naquilo que as pessoas podem ver, reconhecer, aplaudir e comentar. A diferença está no seu coração, que Deus está buscando este coração, e no quanto você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje aqui não importa quem você é, o que você vive, aonde você está. Se você hoje na cultura ocupa um lugar como o Davi, pastor, sem valor, sem reconhecimento esquecido, ou se você hoje no mundo e na família, na empresa, ocupa o lugar do Davi rei. Não importa. A busca de Deus é pelo seu coração. A busca de Deus é fazer de você alguém cheio do Espírito Santo. É isso que o mundo precisa. É isso que as urnas domingo que vem precisa. É isso que essa igreja precisa. É isso que o Brasil precisa. É isso que a sua família e a sua empresa precisa. De homens e mulheres, segundo o coração de Deus e que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então hoje eu quero orar com você, porque talvez você vá assim, pastor, eu estou naquele estágio de Davi. Eu não sei por que estou aqui,
Estou triste porque parece que foi esquecido pela minha família, esquecido por Deus, esquecido pelas pessoas. E hoje quero orar para que você hoje seja preenchido com o Espírito Santo de Deus, que vai dizer para você: eu estou te vendo todos os dias, instantes da sua vida. Eu vou te dar graça para você passar por isso. Porque não é fama, não é sucesso, é reconhecimento, é o teu coração e meu Espírito em você. Então, valorize esse lugar que você está, porque ele faz parte da sua história. Para você, Deus diz o seguinte hoje: se eu pegar você como aquele peão de um jogo de tabuleiro e pular algumas casas, não vai ser igual. Se eu deixar você passar casa por casa e ver tudo que tem que viver, e ver tudo que tem que ver, e experimentar tudo que tem que experimentar, você precisa passar por isso, mas você não vai passar sozinho. Eu estou com você todo dia da sua vida. Então hoje Deus quer fortalecer você, quer ajudar você, mas talvez seja um lugar como o de Samuel, que está procurando a vontade de Deus, mas a vontade de Deus não aparece, ela não vem, já passou, a fila está andando, pastor, já se passaram 3, 4, 5 oportunidades, eu achei que era, mas não era. Eu botei a mão, me queimei, me dei mal. Eu achei que era esta relação, esta pessoa, esse emprego, este lugar, e eu não sei mais o que escolher, porque eu digo, é esse, não é, e eu não tenho mais paciência ou ânimo para continuar aguardando a vontade de Deus. Para você, hoje vamos orar para que Deus te dê paciência para aguardar a vontade de Deus. Porque a provisão de Deus, meu irmão, já foi criada, ela já existe. Já está como Davi em algum lugar. Aguarde apenas o tempo de Deus a entregar. E dizer, está aqui, agora é o tempo da minha vontade se cumprir na sua vida. Paciência, fé, confiança, resiliência. Então, hoje quero orar com você. Fique em pé comigo nesta noite.